Bem-vindos a este tópico dos nossos estudos. Nós estudaremos, aprenderemos um termo muito atual, que é computação na nuvem, ou cloud computer. Armazenamento de dados também serão vistos na nuvem, que é o cloud storage. Vamos conhecer as definições e também a funcionalidade deste novo termo, que está sendo cada vez mais empregado e utilizado e também solicitado nos concursos públicos. Entenderemos com esta figura o básico de como funciona a computação na nuvem. Vamos à tela então. Nesta tela, nós temos aqui um computador que chamamos de computador do cliente. Este computador do cliente pode ser o seu próprio computador, o computador que você tem na sua casa, que está conectado à internet através de um nó de controle, ou seja, de equipamentos que permitem que a sua navegação mande e receba dados para a nuvem. Observem que neste esquema temos um banco de dados de armazenamento. Ou seja, neste computador estão sendo armazenadas os trabalhos, as informações e documentos que você realiza e cria na nuvem. A criação ou armazenamento na nuvem pode ser feita de duas formas. Você já pode criar o seu conteúdo na nuvem e armazenar automaticamente na nuvem, ou você pode criar alguma coisa no seu computador, por exemplo, um documento simples do Word, e armazenar, gravar este documento na nuvem. Então, nós podemos utilizar destas duas estratégias, por exemplo, para usarmos a nuvem. Temos então, neste caso, um banco de dados, um computador servidor, ou seja, que serve, que oferece o seu serviço de armazenagem para usuários que utilizam a nuvem. Qual que é a grande vantagem de se utilizar o armazenamento na nuvem? Por exemplo, você tem um computador que não precisa ter um alto poder de processamento e de armazenamento, pois este processamento e armazenamento serão realizados pelos computadores da nuvem. Pense você com um computador simples, mas que você cria muito, você faz muitos arquivos, faz livros, apostilas, videoaulas, e você precisa então de uma mídia de armazenamento muito grande. Mas você quer ficar apenas com o seu computador, lá na sua casa, do tamanho que está, do jeito que está. Em vez de utilizar, aumentar, gastar para aprimorar a sua máquina, aumentando o seu poder de armazenamento, você pode usar os computadores que estão presentes na nuvem, sem ter que gastar com isso. É uma forma de você também obter aí o desempenho necessário sem gastar com isso. O armazenamento na nuvem, hoje em dia, pode ser pago ou também pode ser gratuito. Geralmente, os provedores e servidores envolvidos no armazenamento na nuvem oferecem um tamanho de armazenamento gratuito e depois disso um outro que poderia ser aí com outras vantagens cobrado. Mas o gratuito é possível que com ele você tenha as suas necessidades de armazenamento atendidas. Depois que o computador enviar pelos nós de controle as informações, estas serão redirecionadas. Pode ser que haja uma rede de computadores que também envie seus dados para a nuvem e servidores de aplicações rodando para te dar embasamento ou te dar aplicações que possam ser utilizadas na nuvem. Nós vamos conhecer, durante esta nossa aula, também aplicações que podem ser utilizadas na nuvem facilmente e, inclusive, gratuitamente. Então, este esquema esboça o conceito da nuvem, ou seja, da utilização da nuvem.
a utilização da nuvem ou o conceito dela é justamente este, de que você trabalha utilizando computadores que não estão no mesmo local que você. Eles estão muito longe, ou seja, estão na internet, para fazer rodar as aplicações, fazer o processamento mais pesado, e o seu computador tem que ser um computador com hardware suficiente para acessar a internet e para executar essas aplicações. Veja o quão valioso é esta informação ou esta aplicação para empresas ou até para usuários comuns. É possível que você, com seu computador comum, tenha aí à sua disposição um alto poder de armazenamento, uma grande quantidade de armazenamento e um alto poder de processamento à sua disposição. Vamos continuar a nossa aula, vendo que a computação na nuvem, nela, os dados e aplicativos são executados na internet. Então, quando nós utilizamos a nuvem, tanto os dados quanto os aplicativos são usados da internet. Ou seja, você não precisa ter softwares específicos instalados na sua máquina. Isso já também é uma outra vantagem, pois muitas vezes os softwares são cada vez mais pesados, exigindo mais capacidade ou mais poder do seu equipamento. Então, frequentemente, você tem que atualizar o seu hardware para dar atendimento a softwares novos. Com a utilização da nuvem, você pode manter a sua máquina e os dados e aplicativos você rodará pela internet. Exemplo, para isso nós temos o Google Docs, Google Maps, que são todas ferramentas, são todos aplicativos que você pode utilizar da internet sem a necessidade de instalação nenhuma na sua máquina. Sua máquina deve ter poder suficiente para rodar os aplicativos que geralmente são para máquinas comuns. Outra vantagem de se trabalhar com a nuvem é que nela há espaços gratuitos de armazenamento, ou seja, você não teria talvez tanto espaço na sua máquina, mas com a nuvem você pode ter muito espaço para realizar aí gravar os seus arquivos e os seus trabalhos. Também há espaços pagos na nuvem. Por exemplo, você precisa de um grande poder de armazenamento, de uma grande quantidade de armazenamento. Existem espaços pagos, como, por exemplo, o local web, que é uma forma comum de verificar esta afirmação. Então, aqui são algumas vantagens a respeito da utilização da nuvem. Ainda seguindo as vantagens da utilização da nuvem, nós temos que os nossos dados estão disponíveis na web. Bom, isso pode ser olhado de duas formas, como uma vantagem ou como uma desvantagem, se bem que a desvantagem eu vou explicar melhor. A vantagem ou grande vantagem é que você pode compartilhar os seus trabalhos. Vamos supor um exemplo muito simples no âmbito acadêmico. Você está fazendo um trabalho, pode ser um trabalho aí com um grupo de pessoas, e cada um mora em uma cidade diferente. É muito comum isso acontecer nas universidades. Você conhece aí pessoas de várias cidades, da de Tupã, de São Paulo e de outras cidades. E, mesmo estando estas pessoas longe uma das outras, elas podem compartilhar o trabalho, aprimorá-lo, alterá-lo, salvá-lo, e nem precisa alguém ficar responsável por levar o trabalho no dia da apresentação, pois o trabalho estará na nuvem. Como funciona isso? Você, supondo que esteja com um computador lá em Tupã, interior de São Paulo, e o seu amigo que está com um computador lá em Campinas, por exemplo, também interior de São Paulo, fazem um trabalho e tem que apresentar um trabalho na faculdade. Aqui está a nossa nuvem, ou seja, o local onde o trabalho está sendo armazenado, está sendo levado, guardado e alterado. Esta pessoa que está aqui em Campinas tem acesso aos documentos que estão aqui, e você também.
Então, vamos supor que você começou a esboçar o trabalho e quer que seu amigo veja. Sem troca de e-mails, porque você tem que anexar arquivo, mandar o e-mail e tudo mais. Você pode fazer isso quase que instantaneamente. Você alterou, a alteração já está salva na nuvem. O seu amigo lá em Campinas já está vendo essa alteração. Pode fazer implementações, fazer a correção ortográfica e gramatical e assim por diante, implementando o trabalho quase que simultaneamente. Vocês podem entregar no prazo o trabalho de vocês lá na faculdade. Então, esta é a vantagem. A desvantagem que alguns ainda pensam que existe é a segurança. Mas, quando existem empresas envolvidas neste esquema de nuvem, a segurança é algo muito pautado, muito baseado, muito embasado. Então, é algo que quase não consideramos. Ainda existe a vantagem de que os investimentos em hardware serão menores. Como nós falamos, você terá aí uma máquina básica, uma máquina padrão, e todos os aplicativos serão rodados, executados na nuvem. E também, assim como os aplicativos, os seus dados que serão gravados nela. Desvantagens que ainda são consideradas, né? Segurança e privacidade. Afinal, existe sempre aquela dúvida, será que alguém da empresa não pode estar vendo os meus dados, né? O acesso aos dados depende da disponibilidade da internet. Então, se houver um problema com a internet, se de repente ela não estiver conectando, você também estará parado, você estará sem os seus dados ou sem como acessar os seus dados. Mas, hoje em dia, temos a internet disponível de tantas formas que quase não chega a ser uma desvantagem. Aqui, a respeito do armazenamento da nuvem, ou na nuvem, o armazenamento, ou seja, quando você grava, tá? Quando você salva os seus dados na nuvem, consiste em gravar em computadores remotos. Então, nós temos aí computadores que não estão no mesmo ambiente em que você está e que você nem imagina onde estejam, podem estar distribuídos pelo mundo todo. Então, quando você guarda os seus dados na nuvem, você está guardando dados nestes computadores que você nem conhece. Ou seja, disponíveis em ambientes físicos diferentes, de onde os dados estão sendo trabalhados. As informações como arquivos, vídeos, fotos, músicas e diversos outros tipos de informação, informações digitais, esse conceito não é novo. O conceito de nuvem, então, não é considerado tão novo, mas vem ganhando cada vez mais adeptos e também uma tecnologia melhorada, mais robusta para dar atendimento a este tipo de trabalho. Então, esta tecnologia está sendo melhorada a ponto de oferecer serviços de armazenamento robustos para atender às necessidades dos usuários. Por exemplo, um exemplo simples de armazenamento na nuvem é o webmail. De certa forma, olha que simples. Nossa, mas o meu e-mail não é webmail. Aquele e-mail que tem no seu servidor, no seu provedor. Vamos supor um servidor comum, aí o Gmail, por exemplo. Você usa e mantém os seus arquivos lá. Na realidade, quando você envia um arquivo anexado, este arquivo está na nuvem. Está sendo armazenado em um servidor, aliás, em um servidor que está em algum local do mundo. Então, é um exemplo bem simples para você entender a essência do armazenamento na nuvem. Então, as mensagens eletrônicas ficam armazenadas em servidores de e-mail à disposição do usuário. Além do armazenamento, é possível executar funções na nuvem, como edição de planilhas eletrônicas, textos, imagens e outros. Nós temos aqui, segundo o site da Veja, o armazenamento em nuvem, 5 grandes serviços disponíveis no mercado se destacam. O Amazon Cloud Drive, o Google Drive, o Apple iCloud, o SkyDrive da Microsoft e o Dropbox. Realmente a gente conhece muito, principalmente o Google Drive e o SkyDrive da Microsoft.
Todos esses serviços são exemplos de serviços disponíveis de armazenamento e de trabalho na nuvem. Esses serviços disponibilizam uma capacidade de armazenamento gratuito que varia entre 5 e 25 GB. Hoje esse número já é mais questionado, já existem outras versões, outras quantidades de espaço de armazenamento disponíveis gratuitamente. E oferecem também planos adicionais, onde você tem aí maiores quantidades de gigabytes oferecidos. Existem anuidades em reais, em dólares, que você pode aí estar se beneficiando do serviço de armazenamento. Além de oferecer o armazenamento, as companhias oferecem técnicas de segurança para os dados armazenados. Então, existe aí uma grande preocupação com o armazenamento, com a quantidade de armazenamento, mas também com a segurança desses dados. Agora, iremos ao computador visualizar e conhecer um destes serviços de trabalho e de armazenamento na nuvem. Aqui, antes de iniciarmos, vale uma ressalva. O SkyDrive da Microsoft, nas versões mais novas, foi alterado pelo OneDrive. E nós temos aqui também o nosso ambiente onde trabalharemos, o Google Drive. O Google Drive é acessado pela página do Google e pelo seu menu. Clicando nele, nós teremos à nossa disposição o ambiente da nuvem do Google. Está abrindo já o googledrive.com. E teremos então o seu início para nós. Nesta tela, já temos na parte da esquerda como iniciar um novo trabalho, acessar o meu Drive, ou seja, a quantidade e os arquivos que foram guardados no Drive da pessoa que está com o login acionado, fazer também compartilhamentos e verificar quais são os itens compartilhados que você postou na internet, aliás, que você salvou na internet, ver os documentos ou itens recentes que foram trabalhados, marcar com itens com estrelas e acionar e transferir arquivos para a lixeira, excluindo assim ele do seu Drive. Imagine o Google Drive como uma extensão do HD do seu computador, onde você não só pode salvar arquivos de diversos programas. Por exemplo, nós temos aqui um arquivo que é do Word, criado no Word, outro que é criado ou feito em um outro aplicativo de texto comum, que pode ser inclusive o aplicativo de texto que já vem instalado no seu sistema operacional. Informações do meu Drive, ou seja, do meu local onde eu gravo as minhas coisas na internet ou na nuvem. Eu tenho aqui que eu estou com atividade. Na semana passada foram criados alguns itens e nós temos aqui no início do ano que também foram gravados alguns outros itens. Então, nesta parte da direita, nós temos uma linha do tempo que está gravando, que está detectando as nossas ações no Google Drive. Ainda temos a nossa opção, a forma de visualização, em grade ou em lista. Aqui temos uma lista com o nome do arquivo, do proprietário, aliás, com a data da última modificação e com o tamanho dos arquivos. Percebam que aqui eu tenho um de 7 megabytes, um de 317 KB e outro de 3 megabytes, todos sendo utilizados na nuvem. E posso também clicar para organizá-los e carregá-los e atualizá-los. Ainda podemos fazer opções de classificação. Os meus arquivos estão classificados por nome. Eu posso classificá-los segundo a última modificação,
a última edição ou quando você foi o último a abrir. Então, este é um critério, ou estes são critérios apenas de organização. Ocultar detalhes ou exibi-los novamente e acionar as configurações. As configurações podem ser realizadas no sentido de converter uploads, ou seja, converter arquivos enviados para o formato do editor do documento Google, alterar configurações de idioma. Quando estiver offline, podemos sincronizar o nosso trabalho com este computador para que possa ser editado offline. Então, mesmo que você não esteja com a internet conectada, se você configurar esta opção, poderá utilizar o arquivo na sua forma offline, podendo assim configurá-lo ou continuar a trabalhar com ele. E a densidade pode ser padrão, média ou alta, segundo as configurações realizadas. Em configurações, temos ainda como fazer o download do Drive, ou seja, podemos baixar, trazer da internet para o computador o que estiver no nosso Drive, sair do Google Drive e ainda obter informações de ajuda a respeito do Google Drive. Então, temos a tela de ajuda, onde os itens estão listados para nossa utilização. Nós podemos ver o limite de armazenamento, sincronizar arquivos e pastas, alterar configurações, gerenciar plano de armazenamento do Google Drive e também conhecer os primeiros passos para os iniciantes no Google Drive. Então, estes foram os tópicos de ajuda. Certo, então sabemos que é possível armazenar dados do computador no Google Drive e também vimos que é possível fazer downloads destes arquivos. Vamos aqui, então, ver que quando clicamos em um dos itens que estão à nossa disposição ou que salvamos no nosso Drive, temos um menu com ícones, onde podemos ver os links, compartilhar o arquivo com outras pessoas, obter a visualização do arquivo ou removê-lo. Outras opções são possíveis como abrir com. Neste caso, usamos os documentos do Google. Podemos utilizar documentos do Google, os antigos Google Docs que vimos na nossa exposição, ou ainda conectar com mais aplicativos. Mover para uma outra pasta, marcar, renomear, fazer uma cópia do arquivo e fazer o seu download. Aqui podemos fazer o download do Drive todo, mas temos também como fazer o download apenas de um dos arquivos selecionados. Vimos que é possível fazer o download, mas como levar ou trazer para cá, para o nosso Drive, um arquivo. Uma das opções é pelo Novo. O botão Novo nos possibilita criar uma nova pasta, fazer o upload de um arquivo ou upload de uma pasta. Então, já temos as duas opções necessárias. O download, que retira da internet para o computador, e o upload, que leva do computador para a internet. Ou ainda podemos fazer tudo na internet, ou seja, criar documentos, planilhas e apresentações pelos documentos, planilhas e apresentações do Google. E ainda mais, podemos criar formulários, desenhos e acionar, conectar mais aplicativos. Vamos fazer o upload de um arquivo. Clicando em upload de arquivo, vejam que é aberta a mesma janela do sistema operacional do abrir de vários programas. E buscamos no nosso computador o programa que desejamos, aliás, o arquivo que desejamos. E entre os arquivos, podemos escolher vários que estejam à nossa disposição. Clico em um deles, em abrir, teremos então o upload iniciado deste arquivo
para a internet e a sua progressão será mostrada para nós. Enquanto o upload é executado, vamos conhecer como criar um documento no Google Drive. Basta clicar em Novo, Documentos Google e vejam que estamos na internet, mas estamos sendo redirecionados a um aplicativo que funciona, roda em servidores da internet. É uma conexão segura, é aguardada uma resposta destes servidores dentro de uma conexão segura. Este é o documento do Google Drive. Observe que é um documento inicialmente sem título, mas que já apresenta vários itens semelhantes aos documentos e aplicativos de editoração de texto que conhecemos comumente. Ele trabalha com uma barra de menus. Então, nós temos aqui menus para serem acessados e também uma barra de ferramentas padrão. Nesta barra de ferramentas padrão, temos como imprimir o nosso arquivo, desfazer uma ação ou refazê-la, pintar a formatação, ou seja, copiar a formatação, regular o zoom, editar a fonte, o tamanho do texto, aplicar negrito, itálico, sublinhado, alterar a cor da fonte, editar, inserir hiperlinks, inserir comentários e ainda existem mais configurações nesta barra, como por exemplo, o alinhamento do texto. Alinhar à esquerda, centralizado, alinhar à direita, justificado, alterar o espaçamento entre as linhas, usar marcadores numéricos, marcadores com símbolos, diminuir, aumentar recuo e também limpar a formatação. Veja que são vários recursos à nossa disposição, sem a necessidade de termos que instalar um programa no nosso computador ou, muito menos, de ter capacidade de armazenamento para ele. Aqui temos como fazer ou como acessar a edição do documento, enviar sugestões a respeito do documento e ver a visualização, ler ou imprimir o documento final. Nos seus menus, temos como compartilhar um arquivo, criar um arquivo novo, tanto do documento quanto da planilha, apresentação e outros, renomear, fazer cópia, mover para outra pasta, para a lixeira, ver o histórico de revisões, configurar idioma, fazer download, publicar na internet, avisar ou encaminhar para colaboradores por e-mail, enviar por e-mail como anexo e configurar a página. Temos como editar com os procedimentos básicos, desfazer, refazer, recortar, copiar, colar, usar a área de transferência, selecionar tudo ou ainda localizar e substituir. A visualização nos permite modos de visualização diferentes ou acionar, mostrando ou exibindo, mostrando ou ocultando réguas, barras de ferramentas, sugestões de ortografia e gramática. Ainda podemos inserir imagens, links, equações, desenhos, tabelas, comentários, rodapés, caracteres especiais, linhas, números de página, contagem de página, quebra de página, cabeçalho, rodapé, favoritos e sumário. Percebam que a possibilidade de utilização é muito grande. Nós temos inclusive como formatar as fontes, os parágrafos, o alinhamento, listas, imagens, usar ferramentas de ortografia, pesquisa, definição, contagem de palavras, tradução do documento, editar scripts, definir preferências e compor o dicionário pessoal, inserir tabelas e fazer sua formatação, adquirir complementos e acessar a ajuda. Observem que cada alteração feita no documento já é salvo. Toda mudança que você fizer será salva automaticamente no Google Drive. A última edição foi salva há alguns segundos e a cada vez podemos ver quando a última edição foi salva. Então, automaticamente é salvo
o que estamos fazendo. Podemos adicionar comentários e compartilhar o nosso arquivo com outras pessoas. Alterar o título é facilmente feito clicando no título, renomeando e clicando em OK. Percebam que nós já renomeamos. Podemos mover para outra pasta e assim trabalhar com o nosso documento na nuvem. Então, todas estas opções estão presentes na nuvem para nós. Temos os documentos do Google e também temos as planilhas no Google. Podemos fazer planilhas de cálculo, inclusive com a inserção de gráficos na nuvem, utilizando um aplicativo que não está instalado no seu computador, mas está nos servidores da internet. Aqui neste programa, que é o Planilhas do Google, nós temos os menus Arquivo, Editar, Visualizar, Inserir, Formatar, Dados, Ferramentas, Complementos e Ajuda. Temos também uma barra de ferramentas padrão, que além dos ícones comuns ao documentos que vimos, temos ainda os ícones Formatar como moeda, porcentagem, diminuir ou aumentar casas decimais, fazer mais formatos de números e também outros como cor de preenchimento de célula, bordas, temos como mesclar células e mais, inclusive fazer comentários, inserir gráficos, utilizar filtros e funções. Faremos aqui uma pequena exposição de números, quaisquer números. Observem que da mesma forma que trabalhamos com outros aplicativos de planilhas eletrônicas, fazemos com o Google. Temos como utilizar funções que nos retornem valores conforme o que precisarmos fazer na planilha. Para criarmos gráficos, podemos selecionar o grupo de números que desejamos representar, clicar no Inserir Gráfico e teremos o nosso gráfico para ser editado, onde os dados podem ser editados, o tipo de intervalo pode ser editado, podemos alternar entre colunas e linhas, usar linha como cabeçalho e ainda escolher outros modelos de gráficos para serem implementados à nossa planilha. Após a escolha do modelo de gráfico e a sua configuração, podemos clicar em Inserir e nosso gráfico já estará pronto para nós. É possível realizar configurações no gráfico, como por exemplo, o tipo de fonte utilizado nas palavras. As cores de preenchimento podem também ser alteradas e outras formas de configuração podem ser acionadas. Vimos então dois exemplos de aplicativos que rodam na nuvem. O seu trabalho pode ser feito na nuvem, pode ser compartilhado, salvo e permanecer na nuvem, sem a necessidade de muito poder de processamento ou armazenamento do seu computador. Para retornarmos ao menu principal, ao Drive, ao meu Drive, podemos apenas fechar a guia do navegador, estaremos novamente no nosso Drive. Vale ressaltar que para realizar estes procedimentos, estivemos logados, conectados, com um login e uma senha disponíveis pelo Google. Encerramos assim o nosso tópico ou a nossa aula a respeito da nuvem. Tenham todos ótimos estudos e sucesso nos resultados!